Olá, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, Pastor Claudecir Alves. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixa o like, compartilhe, venha participar da Palavra de Deus. Às vezes eu coloco alguns shorts de flores, de algum bolo que a minha esposa faz, ou de alguma planta, de alguma coisa assim na chácara, mas o que eu mais gosto de fazer é de falar de Deus, falar da palavra de Deus neste canal. Tanto que esse canal começou com o nome Mensagem de Esperança Cristã, depois eu troquei, né, para colocar PR Claudecir Alves, porque assim ficava mais fácil, né, de colocar outras coisas também. Mas o principal aqui, o foco, é a palavra de Deus, é a mensagem do Evangelho. De forma simples, mas de forma objetiva, que você possa entender, porque a coisa mais importante é entender a palavra de Deus, não ouvir, entender. O Evangelho é simples, Jesus foi simples, viveu de forma simples, de forma humilde. Ele nasceu em uma manjedoura, ele nasceu no meio dos animais, ele andou com pescadores, com pecadores, com publicanos, não fez acepção de pessoas. E é esse evangelho que nós devemos passar, é esse Jesus que nós devemos apresentar, e é esse Jesus que nós devemos imitar. Porque o apóstolo Paulo diz assim: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Né? E o apóstolo Paulo também viveu de forma humilde, né? De forma honesta, trabalhou com as mãos para se manter e manter aqueles que estavam com ele. Nos deu exemplo, né? Por isso que ele diz: sede, pois, meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ele disse que as mãos dele serviam para alimentar ele e aqueles que com ele estavam. Pregava o evangelho, né? E fazia tendas. O apóstolo São Paulo. E eu queria falar de um salmo, que eu já falei no canal sobre esse salmo, Salmo 37, mas é um salmo que nos alegra, nos conforta e nos dá a certeza de que Deus é o justo juiz que vai julgar todas as obras e todas as pessoas. Porque o título do salmo diz: a justiça de Deus para com justos e ímpios. Então Deus vai ser justo com o justo e também vai ser justo com o ímpio. Vai julgar com justiça, né? Com retidão. Então o que nós devemos ter em mente é que nós devemos praticar a justiça. Primeiro, se somos filhos de Deus, o Deus que é justiça, o Deus que é justo, que é santo, nós devemos andar em justiça e em verdade. Andar de cabeça erguida, não dever nada para ninguém, né? Como diz a palavra, ter uma vida irrepreensível. E nós vemos aqui Davi, Salmo de Davi, onde ele fala assim para nós não ficar indignado por causa dos malfeitores, as pessoas que fazem mal, e nem ter inveja dos que praticam a iniquidade. Porque é difícil a gente não ficar indignado com aquilo que é errado. É difícil, mas a palavra de Deus está dizendo: não se indigne, não fique indignado por causa dos malfeitores. E quando nós olhamos para o mundo, de maneira geral, nós vemos tanta injustiça, tanta coisa errada. E nós vemos isso em todos os lugares, em todo segmento da sociedade. Injustiça e erros, né? Abusos de poder, de autoridade, né? Aberrações. Nós vemos em todas
as camadas da sociedade, até mesmo dentro das igrejas, nós vemos injustiça. Mas não devemos ficar indignados, diz a palavra de Deus, né? Lembrando que nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Os falsos profetas estão aí, pregando um outro evangelho que não é o evangelho de Jesus, falando uma outra linguagem que não é a linguagem de Jesus e nem dos apóstolos, enganando com falsos discursos, como diz a palavra do Senhor, fazendo negócio com as ovelhas, né? E nós devemos estar atentos a isso. Jesus disse assim: olha, pelos frutos os conhecereis, não pelos dons. Porque o falso profeta também opera sinais e maravilhas, né? Com o espírito do erro. Mas nós devemos olhar o que? Para o fruto. Toda árvore que não tem bom fruto é reprovada, é condenada. Então, nós precisamos analisar o que Jesus fazia, o que Jesus ensinava, como Jesus pregava, como Jesus se dirigia às pessoas, né? Que vida, que estilo de vida tinha Jesus e os apóstolos. E comparar com esses que se dizem de Deus, que estilo de vida eles têm, qual é a preocupação maior deles, né? Olha, eu vejo muita coisa. Eu tenho mais de 30 anos de ministério, já vi muita coisa, mas não me derrubou. Porque nós não devemos olhar para o homem, nós devemos olhar para Deus. Nós devemos olhar para a Bíblia, para a palavra de Deus. Nós não podemos dizer assim: eu deixei de seguir a Cristo, deixei de ir para a igreja por causa de fulano. Eu não vim para a igreja por causa de fulano e também não vou sair da igreja por causa de fulano. Eu vim para a igreja por amor a Deus, por amor a mim também, a minha alma, né? E ninguém vai me tirar da presença de Deus. Ninguém e nada vai me tirar da presença de Deus. Maus testemunhos, pessoas que deveriam fazer o certo, mas estão fazendo o errado, problema deles. Hão de dar conta diante de Deus, hão de prestar conta diante de Deus. Então isso não justifica. Se for para eu ser um cristão igual fulano, não, Deus não te chama para ser um cristão igual fulano. Deus te chama para olhar para Ele, Jesus. Aprendei de mim, Jesus disse. Olha a palavra: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus dizendo: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. E o que vai acontecer? Encontrareis descanso para as vossas almas. A promessa de Jesus para a nossa vida. Então veja bem, tem pessoas, tem lugares, tem pastores que falam durante o culto, fala 10 minutos da palavra de Deus, que é a vida da igreja, que é o alimento da igreja. Fala 10 minutos da palavra de Deus e o resto pedindo dinheiro, vendendo coisas, vendendo bênção. A obra de Deus precisa de dinheiro e de recursos, todo mundo sabe disso, Deus também sabe. E é Deus quem provê, é Deus quem sustenta a igreja. Eu não prego dízimo, eu não prego oferta, eu não prego dinheiro. Eu prego o amor de Deus para os pecadores, para o ser humano, o amor de Deus.
E esse amor de Deus, quando ele entra no coração do homem, o homem é constrangido, o homem é convencido. Não vai ser preciso pedir ajuda ou forçar alguma coisa, vender alguma coisa, passar envelope, fazer campanha para arrecadar dinheiro. Não é necessário, porque a obra é de Deus e Deus cuida da sua obra. Deus cuida, Deus está mais interessado na obra do que qualquer pastor. Então preste atenção, precisamos ajudar a obra de Deus, sim. O apóstolo Paulo diz que nós precisamos ajudar a obra de Deus. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, com alegria, né? Não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. O apóstolo Paulo ensina isso. Dízimo é obrigação? Não, não é obrigação. Eu sou dizimista desde que me converti, mas não é obrigação, ninguém me impôs essa obrigação. Particular meu, é propósito meu. Né? Abraão foi dizimista? Foi. Ninguém obrigou Abraão, partiu dele. Jacó foi dizimista? Foi. Ninguém obrigava Jacó a dar dízimo, era propósito dele. Ninguém deve obrigar ninguém a dar dízimo. Mas eu dou dízimo, por quê? Por gratidão a Deus. Por amor a Deus, por amor à obra de Deus. Porque se ninguém ajudar, a igreja fecha. Se ninguém contribuir, a igreja fecha. Porque o propósito de ter dinheiro na igreja é para socorrer as pessoas necessitadas e manter a obra do Senhor, manter os missionários, os pregadores, né? Fazer com que o nome do Senhor seja propagado, seja anunciado o Evangelho. Mas não como muitos têm feito. Muitos têm vivido uma vida de rei, de príncipe, às custas da Bíblia, às custas do dízimo. E não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus quer. Pessoas têm ficado milionárias com a Bíblia, pregando a Bíblia, que Jesus ficou milionário, Paulo, Pedro, João, Tiago, alguém ficou milionário pregando a palavra de Deus. Jesus ensinou, de graça recebeste, de graça dai. Jesus ensinou isso, tem o básico, tem o necessário. O apóstolo Paulo fala isso na carta aos Filipenses, no capítulo 4. Eu aprendi a contentar-me com o que tenho. Oh, glória! Aprendi a contentar-me com o que tenho. As pessoas não têm mais contentamento. Não agradecem a Deus por nada. Querem mais, 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 a cada dia mais. E nunca basta. A Bíblia diz, aquele que prega o Evangelho, que viva do Evangelho, é um direito do pregador do Evangelho viver do Evangelho. Ter uma vida digna do Evangelho. Mas não é para ficar milionário com o Evangelho. Não é para comprar fazenda de gado com o Evangelho. Não é para comprar jatinho com o Evangelho. Não. Nós precisamos olhar para a Bíblia. Olhar para aquilo que Jesus ensinou, da forma que ele ensinou. E depois os apóstolos vieram ensinando a humildade, né, o contentamento. E esse Salmo 37, ele diz que Deus vai julgar tanto o justo como o injusto. E vai dar recompensa a cada um. Então não é porque líder está fazendo coisa errada que nós vamos parar de adorar a Deus, de servir a Deus. Não, de forma alguma. Nós somos de Deus e vamos servir a Deus durante toda a nossa vida. Vamos ser gratos a Deus. A alma que pecar, essa morrerá. Nós vamos prestar conta diante de Deus daquilo que nós fizemos. Mas essas pessoas também vão ser julgadas com justiça.
Salmo 37 é lindo, não vai dar tempo de eu ler todo, só fiquei no primeiro versículo. Olha aqui, ó. Cedo serão ceifado como a erva, cortado. Quem que vai ser cortado cedo? Os malfeitores, os injustos. Você vai olhar para o lugar dele e não vai achar mais. Quanta injustiça está acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo todo. A verdade tem se tornado mentira e a mentira tem se tornado verdade. E as pessoas aplaudem a mentira, o engano, e criticam a verdade. A única verdade que existe é a palavra de Deus. E Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus é a verdade que liberta o homem de tudo isso, da avareza, da ganância, da mentira, do engano, da heresia, de tudo que a Bíblia condena. Jesus é a solução. Precisamos conhecer cada dia mais o Senhor através da sua palavra, observar, discernir, olhar para a Bíblia. O que manda é a Bíblia, não é o que estão falando. Não podemos ir atrás do que estão falando. Ah, fulano famosão falou na TV, falou não sei na onde, falou no YouTube. Famoso para mim é Jesus, famoso para mim é Deus, grande é Jesus, grande é Deus. Homem falha, erra, engana e mente, mas a palavra de Deus não, ela é fiel e santa. Cedo esses serão ceifados, mas a Bíblia diz para nós: confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deus vai cuidar. Nada vai te faltar. O Senhor é seu pastor. Nada vai te faltar. Louvado seja Deus. Deleita-te também no Senhor. Tenha prazer em Deus. Tenha prazer em adorar a Deus, em servir a Deus, em falar que você pertence a Deus, que você é de Deus. Tenha prazer nisso. Tenha orgulho de ser de Deus. Deus é maravilhoso. Deus é bom. Deus é fiel. Vale a pena servir a Ele. Estamos trilhando o caminho da salvação com perseverança. Não vamos ficar pelo caminho, vamos até o fim. A Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então precisamos perseverar, precisamos ir até o fim, porque é lá no fim que está a nossa recompensa, que está o nosso galardão. Não olhe para as injustiças, não olhe para aquilo que está acontecendo muitas vezes dentro de igreja com pastores grandes, famosos entre aspas, Se acham grandes, se acham famosos. Não se preocupe, sirva ao Senhor, adore ao Senhor, tá? Tudo que tiver a mão para fazer para a glória de Deus, faça, porque Deus vai te recompensar. Deus vai te recompensar. Ele julga o justo e julga o injusto. E cada um Ele dá segundo as suas obras, segundo aquilo que produziu, que fez. Amém? Deus é maravilhoso. Deus é fiel. Eu não vou alongar muito o vídeo, vou estar terminando por aqui. Mas eu quero fazer mais vídeo detalhado dessa forma, ensinando realmente a palavra de Deus. A igreja está precisando de ensino. Hoje se canta muito, faz muito barulho, dança, pula, mas a palavra de Deus ela está ficando de lado. E quando falada, ela está sendo pregada de forma que, vamos dizer assim, de forma... Olha, eu não estou achando a palavra para falar, mas assim, de forma que convém falar,
convém falar, né? Escolhendo a palavra, escolhendo o texto, pegando o texto, né? Não, pega o Evangelho. Pega o Evangelho. Pega as cartas. Pega a nova aliança. Vamos para a nova aliança. Nós temos uma nova aliança. A igreja está debaixo dessa nova aliança do sangue de Jesus, da graça. Não que o Antigo Testamento, não estou falando contra o Antigo Testamento, porque o que está no Antigo Testamento está sendo confirmado no Novo Testamento, né? Lá em Levítico está: sede santo porque eu sou santo. Lá o apóstolo Pedro fala: sede santo porque eu sou santo, né? Lá em Levítico está: honra teu pai e tua mãe. Aqui também, no Novo Testamento, está: honra teu pai e tua mãe. Os mandamentos do Senhor são os mesmos, são puros. Os mandamentos do Senhor são puros. A doutrina santa da palavra de Deus, não uso e costume, não modismo, não aquilo que o homem coloca, não. A doutrina bíblica. A base da doutrina bíblica é a misericórdia, é o amor, é o perdão, é o arrependimento, a salvação. Essa é a graça de Deus. É a graça, é a mensagem da graça. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos ficando por aqui. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Vamos perseverar. Vamos até o fim. Deus é bom. Nós não podemos deixar Deus por causa do homem, por causa de alguém, por causa de alguma coisa. Não. Ele está acima de tudo. Amar a Deus sobre tudo. Amar a Deus acima de tudo. Amém? Vamos amar a Deus e ficar com Deus. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com mais pessoas. Deixe o seu like e o seu comentário, tá bom? Fique na paz de Cristo. Até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Um abraço.